número de casais que conscientemente não querem ter filhos vem aumentando. E com eles também aumenta a reação negativa da própria família, cobrança dos amigos, da sociedade. Então, para falar sobre esse tema, nós convidamos a psicóloga Gabriela Coelho. Boa tarde, Gabriela, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, obrigada. Esse tema, essa questão, está presente no consultório? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Espero poder contribuir com esse momento que a gente está aqui. Sim, essa questão ela é muito presente no consultório, ela está muito presente, como você iniciou falando, né? E ela tende a causar um certo estranhamento, isso do não querer ter filhos, né? Até nessa própria reportagem, né, do Fábio Porchat, eu fico pensando, o que de fato estranhou as pessoas? Será que foi a separação ou um dos motivos que motivou a ela, que é um desejar ter filhos e o outro não, né? Por que tem esse estranhamento, se a gente for pensar? Porque socialmente foi construído de que é natural que a pessoa nasça para ser mãe, nasça para ser pai, e se adota isso como uma verdade. Nós, sujeitos, a gente adota verdades durante a vida. O que é isso? Aquilo que a gente acredita e que vai levar durante a vida. Mas nem todas as verdades que a gente adota nos fazem bem, né? Algumas a gente acaba entrando, vive, mas nunca se questiona por que eu estou vivendo aquilo ali. Né? Então, por ser totalmente histórico, né, aquela família tradicional em que se tinha um filho, se tem uma ideia de que todo mundo tem que ter filhos, ou de que a mulher nasceu para ser mãe, ou de que o casal, quando está junto, tem que ter filhos. E aí, para se encaixar nesse padrão social, né, que hoje não é tão forte, né? Eu acho que hoje as coisas têm sido desconstruídas, ainda bem. Mas algumas pessoas tendem a entrar nisso, a ter o filho ou a não ter, e é isso que vem para a clínica, né? As pessoas que vêm se questionando, mas me causa um estranhamento pensar em ter um filho, né? Mas eu estou casado, eu estou casada, o meu parceiro deseja, eu não sei se eu quero, o que eu faço? Corro o risco de perder minha relação, corro o risco de passar a minha vida aí sem experimentar ter um filho, né? E uma das coisas que eu mais recebo dentro da clínica é: as pessoas que não vivem de acordo com aquilo que elas desejam, elas acabam adoecendo, elas acabam se angustiando, e é elas que vêm para a gente poder questionar e ir construindo novas verdades desde que façam bem para elas. E é por isso que a gente sempre traz essa questão, o Quarta do Amor serve para refletir sobre relacionamentos, mas antes de se relacionar com o outro, a gente precisa se conhecer, né? Que é o autoconhecimento. Então, antes da minha próxima pergunta, quero estimular a sua participação. Pode ser através da sua percepção, o que você acha sobre esse assunto, se já viveu essa dúvida, se tiver também qualquer questionamento, 988-84-6107. A gente está esperando a sua mensagem. Bem, no caso do Fábio Porchat, eles ficaram juntos por mais tempo, 8 anos no total de relacionamento. E ela já sabia dessa decisão dele de não ter filhos. Isso também pode acontecer, ninguém precisa ficar preso a uma decisão, né? Tipo, começa o casamento, ó. Às vezes se fala sobre isso abertamente, às vezes não se fala, então tem 2 pontos aí. Mas se num primeiro momento a pessoa falar, não, quero ter filhos, e depois mudar de ideia, como que o outro pode encarar, se relacionar com essa mudança? É extremamente natural, até porque a gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo o que a gente quer. Então, assim, ao decorrer da vida, a gente vai se questionando, vai pensando, quero, não quero. Dentro de uma relação, né, aí tem os 2 pontos, né? Existe aquela relação em que eu desejo ter filhos, meu parceiro ou minha parceira iniciou a relação dizendo que não quer. É positivo se no decorrer da relação vier e me dizer, olha, agora eu quero. Né? Mas existem os casos contrários, em que o outro chega e diz, olha, eu não quero. E aí cabe a gente questionar, né, um dos pontos mais importantes dentro de uma relação, que é o diálogo. Né? Se não for por essa via, não é possível construir nada que seja saudável para os dois. Mas pode causar um sentimento de, fui enganado, você está sendo egoísta, você só está pensando em você. É o que imagino que as pessoas costumam argumentar, né? Sim, sim. Porque se tem uma ideia de que o outro já sabe o que quer para a vida. Assim como um trabalho, né? Como se a pessoa entrasse no primeiro trabalho e já soubesse que aquilo ali é para a vida inteira. Mas na verdade não, né? Pode se realizar durante muito tempo ali e depois perceber que aquilo ali não preenche mais e ir para outros lugares. Então, essa sensação de ser enganado, de que perdeu tempo, de que eu não deveria ter entrado nessa relação, de que se eu soubesse, então, eu nem teria começado, isso tende a surgir. Mas é preciso pensar um pouquinho no outro lado, né? Como está sendo para esse outro lado assumir que não quer, por exemplo? Porque é muito difícil, né, você chegar e dizer diante de uma sociedade, né, que está todo mundo, ou de uma família em que todos os primos têm filhos, você chegar e dizer, olha,
não quero ter filhos, né? A gente decidiu não ter filhos. Tem aquele estranhamento que eu falei inicialmente, né? Então, apesar de ter esse sentimento, né, que é da pessoa se sentir enganada ou algo por essa via, é preciso pensar aí, né? Mas será mesmo que esse parceiro que está comigo ou essa parceira me deseja o mal ao ponto de me enganar? Ou será que é algo que ele não sabia, que ela não sabia? Né? Porque muitas vezes acontece da pessoa iniciar um processo de análise dizendo que não quer ter filhos. E aquela recusa insistente nos chama a atenção até um ponto que você chega num lugar e você descobre de que não queria ter filhos porque tinha medo de não dar conta desse lugar. Não era o filho que amedrontava, era a posição de mãe, de pai, né? Então, assim, é um processo muito individual. E é muito profundo, porque a gente pode argumentar, tenho medo pela questão financeira, né? Sim. Primeiro vamos comprar a casa, depois vamos... Sempre vai colocando um objetivo material. E, na verdade, adiando ou não olhando para esse lugar mais profundo, que é o medo de dar conta, que eu acho que todo mundo passa, assim, que, né, que já foi mãe, que já passou. Agora, Gabriela, também tem uma questão da nossa sociedade, porque as mulheres, né, por todas as demandas de trabalho, de casa, então, claro, se posicionar, dizer não quero ter filho é difícil, mas quando o homem começa também a ter essa sensibilidade de entender que ter um filho é mais do que, né, o ato sexual de gerar um filho, mas dar conta, é positivo também, pode ser positivo, que significa que o homem está tomando uma consciência do que significa ter um filho. Claro, com certeza. E a gente precisa pensar, né, quando a gente está falando de um casal e de filhos, a gente precisa pensar na criança, no filho, né? Tem um psicanalista, né, o William, ele fala uma frase muito interessante que me chama muita atenção e que vai de encontro a isso, de que nós pais precisamos adotar os nossos filhos, inclusive os biológicos. O que ele quer dizer com isso? Não é só colocar no mundo, né? Não é só gerar biologicamente esse filho, é dar um lugar para ele. Então, quando esse homem, ou os homens, ou a própria mulher diz, eu não quero ter esse filho, a gente precisa pensar o quanto também está sendo fiel com essa possível criança. Porque a ausência, e essa ausência que eu digo, a ausência de um lugar, que não é uma ausência física, mas imagina você viver como criança num lar onde você não é desejado por uma das partes, essa ausência ela vai gerar muitas marcas nessa criança. Então também é um ato extremamente responsável você dizer, eu não quero ter porque talvez eu não me sinto bem para essa função, para esse papel. Então eu abdico desse do lugar, mas você pode ser feliz nesse lugar. E é aí que entra também a visão de quem adota um filho, porque ele tem toda essa consciência, foi uma decisão, foi uma escolha, por isso que tem tanto amor envolvido e que até supera a questão do laço sanguíneo. Com certeza.